Muito bem, pessoal. A partir desse momento, então, iniciaremos um novo módulo dentre a disciplina de patologia médica, com o tema alterações circulatórias. Antes da gente entrar em quais são as principais alterações circulatórias, algumas informações são necessárias para que a gente possa contemplar qual é o ambiente em que a gente vai viver a partir de agora dentro do aspecto anatomopatológico. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que todo o conteúdo celular, quando todo o ambiente que a gente tem dentro de um órgão, ele tem uma forma definida, que nós chamamos de morfostase, e um quadro de um equilíbrio químico, dinâmico entre célula-célula, célula matriz extracelular, e que envolve também a porção vascular. Tudo isso nós denominamos por este equilíbrio de homeostase. É importante ressaltarmos que tanto a homeostase quanto a morfostase, ela é dependente de um ambiente circulatório que ofereçam alguns tópicos importantes para que funcione bem, tanto o ambiente extra como o ambiente intracelular. Mas muito bem, quais são os principais componentes ofertados pelo vaso sanguíneo? O que ele nos remete? O porquê que ele é tão importante? Ele é importante primordialmente porque ele vai ofertar oxigênio. É ele que vai partir da posição de intrinsecamente das hemácias, levando o oxigênio para que seja difundindo por todo o sistema corporal do ser humano, para que cada uma daquelas células possam fazer o quê? O seu próprio metabolismo. Portanto, ele vai ofertar oxigênio para que aquela célula entre na posição de cadeia respiratória, produzindo o ATP, produzindo um ciclo respiratório importante para que ela possa sobreviver. Caso contrário, a demanda será uma morte importante, como vocês aprenderam previamente, denominamos então de necrose de caráter coagulativo ou de caráter isquêmico. Outra coisa importante que o organismo vascular nos oferta é metabólicos. É óbvio que ele pega o metabólico de um lugar e leva para outro. Como, por exemplo, ele faz com componentes nitrogenados para ser transformados em ureia a partir de um amônio, por exemplo, para que seja detoxicado no fígado. Então, ele vai ser levado para o fígado a partir de componentes nitrogenados e de tudo que é produzido como metabólico dentro de um ambiente, por exemplo, abdominal, para que leve ao fígado, para que ele seja totalmente detoxicado. Tá bem? Outro importante componente que vai ser detoxicado, conjugado, melhor dizendo, no fígado, é a tal da bilirrubina de caráter indireto. Ela é uma bilirrubina insolúvel, que ela tem que ser transportada no fígado para ser transformada a partir daí em uma bilirrubina de caráter direta. Portanto, esse metabólico também é carreado por meio vascular a uma determinada região específica para que ela se dependa de uma determinada função. Além do oxigênio, além dos metabólicos, outro componente que é levado são nutrientes, principalmente a glicose, e que também serve como nutriente importante para que a célula comece a produzir energia em forma de trifosfato de adenosina, para que entre também nas cadeias respiratórias. Portanto, como vocês podem ver, oxigênio, metabólitos, nutrientes, são todos fatores que estão intrinsecamente ligados, aonde a gente vai ofertar por meio do vaso sanguíneo. E uma vez que eu não tenho vaso sanguíneo funcionante de forma diferente, eu vou ter problemas associados a ele. Problemas tais quais? Problemas de difusão de oxigênio, problemas de fusão de componentes de nutrientes, e que vai levar ao conteúdo celular um sofrimento que pode culminar até num quadro de morte celular. Portanto, a saúde de cada um do componente celular em que compõe o ser humano, ele não é apenas e unicamente associado ao conteúdo celular, mas também depende de um quadro circulatório, uma circulação intacta e que possa distribuir oxigênio metabólico e nutrientes e que possa fazer com que o fluido biológico se mantenha de caráter usual. Perfeito? Então, este é o conceito primordial.
mas lembrar o seguinte, que diversas condições podem provocar distúrbios no componente vascular e que, consequente, eu vou culminar em comorbidades até mórbidas e que podem levar esse paciente a complicações graves ou, quiçá, a morte, seja ela de uma morte tecidual ou a óbito do paciente como um todo. Perfeito? Assim, vamos tentar contemplar esses conceitos da seguinte forma. Perturbações circulatórias são importantes e devem entrar no ambiente diagnóstico de vocês a partir de agora, lembrando que ela tem um grande e importante espectro na homeostase da fisiologia atual e que pode culminar, então, em problemas severos. Mas muito bem. A circulação sanguínea leva, além de metabólicos, além do sangue, além do componente líquido, para os tecidos. Combinado. Assim é que se faz. Ele é um ambiente como se fosse um circuito de caráter fechado e que se distribui o sangue em duas circulações distintas. A primeira delas, que a gente vai denominar de grande circulação, que leva principalmente do coração a oferta de oxigênio, né, de sangue de caráter arterial para os tecidos. E aí volta por um caráter venoso, muitas vezes pegando os metabólicos da célula, levando ao pulmão, para que no pulmão ele possa ser oxigenado novamente. Essa circulação que pega os metabólicos e leva ao pulmão em quantidade de CO2 para ser oxigenado, e que daí vai ser distribuído ao coração de novo de caráter oxigenado, nós denominamos então de pequena circulação. A grande circulação, iniciando principalmente em átrio ventrículo, né, direito, que vai ser expandido para o organismo por meio da artéria aorta, enquanto chegam, né, todo o componente do pulmão ao ventrículo, ou melhor, ao ventrículo direito, começando todo esse processo de pequena circulação para ser levado os metabólicos ao conteúdo pulmonar, para ser oxigenado no pulmão, de componente de pequena circulação. Ok, pessoal? E outra coisa que é importante a gente ressaltar, que de todo o conteúdo de sangue que permanece no ser humano, apenas 50% desse percentual todo de sangue está ao nível de microcirculação. Portanto, as microcirculações são importantes. E onde a gente tem grande comorbidade de ter grandes problemas por falta de irrigação sanguínea. E um dos espectros importantes nesse quadro, é bom que a gente lembre, por exemplo, de diabetes. Diabetes que vai comprometer essa pequena circulação e lembrando que uma grande quantidade desse sangue se encontra nesse local. E uma vez que eu tenho pequenas circulações comprometidas, eu vou poder proporcionar lesões de alguns órgãos-alvos. Como, por exemplo, a microcirculação glomerular, levando à falência renal. Nós vamos ter aí como, por exemplo, as artérias, né, que fazem a própria nutrição ocular, levando a oftalmopatologias importantes. Eu vou ter aí fatores que levam até a amputação de membros por causa dessa condição do diabetes, como o pé diabético, por exemplo. Então, todo esse quadro, pessoal, é importante que, por mais que nós tenhamos esse sangue distribuído por corpo inteiro, lembrar que a pequena circulação também é de caráter importantíssimo e que praticamente metade de todo o sangue que flui por uma fração de ejeção do coração está localizada nesta área topográfica em especial. Outra coisa importante é relembrarmos que 70% ou mais até, alguns autores chamam de 75%, 77%, 74%, de todo o sangue que está circulante no ser humano faz parte de um sangue de caráter venoso. Portanto, pegando metabólicos do conteúdo celular para tentar despejar do lado direito do coração, fluindo para a artéria pulmonar até a região importantíssima do pulmão, fluindo posteriormente para o ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, para que seja depositado um sangue arterial posteriormente falando ao organismo humano. Ok, pessoal?
Então, todos esses detalhes são fundamentais e alguma coisa que vocês já sabem. Mas por que a gente precisa lembrar? Porque a gente vai começar a trabalhar nos defeitos que ocorrem nesta região em potencial. Numa região em potencial, que ela tem que ter uma homeostase muito bem classificável. Uma quantidade de líquido dentro do vaso e fora do vaso, ela tem que ser ótima. E os mecanismos que fazem isso são importantes. Tal qual o mecanismo de sangue, tal qual o mecanismo de plasma. O fato de ter um vaso sanguíneo revestido por um tecido pseudoepitelial, vamos chamar assim, que é o tecido conjuntivo com características de revestimento, pavimentoso simples, que é o endotélio, isso não significa que ele não é, digamos assim, poroso e não pode sair ou entrar água ou entrar sangue ou sair sangue, uma vez que eu não vou ter esse tipo de disrupção ou lesão no endotélio. É claro que a entrada e a saída de componentes intravascular, ela existe. E aí o que a gente tem que colocar noção é que, por mais que existam proteínas, por mais que existam pressões intra e extravasculares, o sangue tem que fluir de forma importante e de forma ativa. E esse fluxo sanguíneo, esta condição em particular, nós denominamos de fluxo laminar. Um fluxo laminar que mantém os componentes aquosos e os figurados do sangue em algumas regiões específicas do próprio conteúdo vascular. Quer um exemplo típico? Por exemplo, o plasma, a água sanguínea, ela é disposta, digamos assim, de forma difusamente espalhada. As proteínas, basicamente, ficam mais na região periférica. À medida em que eu tenho os componentes figurados do sangue, como células, entre elas hemácias, neutrófilos, linfócitos, seja ela do sistema polimorfo, seja ela do sistema mononuclear, fragmentos celulares, como por exemplo as plaquetas, toda ela na região central. É como mostra este diapositivo especial. Eu tenho todo o conteúdo, né, celular voltados basicamente no centro de um vaso sanguíneo, enquanto o restante seria o quê? Preenchido por água, por plasma, por algumas proteínas de caráter diluído, fazendo com que o fluxo de sangue ocorra de forma o quê? Única e perpetuada. Perfeito? Se eu tiver uma qualquer alteração neste aspecto do comprometimento da forma, da constricção vascular, eu posso fazer com que o fluxo sanguíneo, chamado de fluxo sanguíneo laminar, seja comprometido, levando a um quadro que eu tenho a disrupção. E um dos fatos mais importantes que a gente vai ter que lembrar agora, mas que a gente vai contemplar esse conhecimento um pouquinho mais para frente, é quando eu tenho, por exemplo, uma diminuição do calibre vascular em determinados pontos. E veja bem, à medida que isso acontece, o fluxo laminar se altera. A água pode bater aqui, bater nesta região, fazendo com que o fluxo laminar fique turbilhado. E o turbilhamento vai começar a formar o quê? Aumento de pressão nesta região endotelial que forra o vaso sanguíneo, a montante da área lesada, ou seja, da área a lesar. Ou seja, eu começo a ter turbilhamento, começo a ter o quê? Começo a ter lesão aqui, lesão lá, lesão acolá. Por quê? Por aumento de pressão que vai como se fosse esmerilhando esse endotélio, comprometendo a sua vitalidade. Esse é um dos principais princípios das lesões endoteliais, que vão ser importantes para a formação de uma lesão importante, gravíssima do ponto de vista vascular, que nós chamamos de trombose, e que nós vamos dar detalhe futuramente. Mas já falo já, lesão endotelial, né? Essa lesão endotelial começa a fazer com que o fluxo sanguíneo aqui fique mais moroso, fique mais demorado, num processo que a gente chama de estase. E com endotélio lesado e com estase, eu tenho uma coagulaçãozinha maior,
Ou seja, eu vou entrar num processo de hipercoagulabilidade dentro do vaso. Essa tríade, pessoal, tem nome, chamado de tríade de Virchow. Virchow ou Virchow, aonde nós vamos ter um dos principais fatores do comprometimento vascular e também, posteriormente, tecidual, quando se fala em vaso sanguíneo. Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer de tudo que eu falei para vocês é que, se eu tiver um comprometimento de qualquer morfologia vascular esganada, seja ela torcida, seja ela com fluxo alterado por placas de ateroma e que além de tem uma aterosclerose posterior, todo esse conceito vai proporcionar turbilhamento, que vai culminar então em lesão endotelial, estase e hipercoagulabilidade, uma vez que o sangue, mais remoroso, mais lento, tende a provocar o início das cascatas intrínsecas ou extrínsecas de coagulação. Lembre que o extrínseca é por lesão endotelial e exposição de colágeno, e o intrínseca por cargas negativas que toda rumorosidade vai nos fornecer. Então eu vou ter todo esse quadro associado com uma lesão importante, culminando na coagulação intravascular, que posteriormente pode fazer um coágulo e que vai ser o quê? Vai ser levado para um outro lugar, proporcionando obliteração, levando a um dos principais fatores que culminam em necrose de caráter isquêmico coagulativo, posteriormente falando. Perfeito? E que forma, quando se fala em necrose, você já tem aí bastante expertise por falar, uma vez que já tiveram todo o conceito de necrose e tudo que ela nos proporciona. Perfeito? Como é que se chama essa tríade mesmo? Tríade de Virchow, aonde eu tenho as pressões e a força durante o endotélio totalmente lesada, levando ao esmerilhamento, levando a um quadro de lesão importante. Toda vez que eu leso o endotélio, pessoal, ele nos expõe fator tecidual, nos expõe colágeno, e o colágeno é um grande agregador de plaqueta. Não vou entrar em detalhes neste momento da aula como a plaqueta se agrega e quais são os fatores de adesão a este fator que leva a uma trombose posterior. Mas eu já quero que vocês tenham em mente que isto é um fator grave e que pode culminar em distúrbios e que levam, então, uma comorbidade seríssima para o paciente. Ok? Mas antes de tudo, pessoal, lembrar também que alguns conceitos que o vaso, as células, as proteínas intravasculares controlam para que o fluxo laminar, uma vez que não tenha distúrbios de morfologia vascular, ocorram. Portanto, se eu tiver um vaso íntegro, eu tenho algumas coisas que controlam esse componente vascular. Como, por exemplo, o quê? Em primeiro lugar, eu tenho uma pressão de caráter radial. Uma pressão que ele vai fazer ao contrário do que a celularidade do fluxo laminar faz. A tentativa de, uma vez que o sangue flui em uma determinada pressão, ele tem que seguir em inércia, provocando algumas pressões cujo vaso tende a fazer o líquido intravascular sair do vaso. E este ponto de vista de aumento da pressão fazendo com que o fluido vascular tente a sair, justamente por forças externas ou força interna maior do que externa, nós chamamos de pressão de caráter hidrostático. Então, o que é uma pressão hidrostática? São todas as forças de caráter radial. Uma força radial que tende a fazer com que a pressão do líquido tende-se a extravasar de dentro do vaso para fora. Então, isto é uma importante questão que a gente vai ter que colocar para vocês. E que tem nome: pressão de caráter hidrostático. É uma pressão de caráter centrífuga, aonde ocorre por intrapressão vascular, uma pressão de dentro do vaso, com aquela tendência à saída do líquido para o seu externo, para o ambiente extravascular. Perfeito? Mas nós temos também outras forças que tendem a equilibrar com a força hidrostática. É o que a gente chama de força de caráter longitudinal. E quem faz essa força?
Além da hiperextensão vascular, nós temos uma proteína importante de dentro do vaso e que faz com que eu tente a puxar a água para dentro do vaso. E que proteína é essa? É a albumina. A albumina, pessoal, ela tende a fazer uma igualitação de forças. Para quê? Uma vez que eu tenho a tendência de uma pressão hidrostática enorme de dentro do vaso para tentar sair, ela faz com que aquela água olhe e fale assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa que me atraia para dentro do vaso. Então, essa coisa de mandar para fora por pressão e calcular uma puxada de água para dentro do vaso, mantém a quantidade do vaso dentro e fora basicamente constante. E que tipo de força é essa? É uma força por eletroafinidade, onde a albumina, por ter caráter negativo, ela vai chupar a água, certo? Ela chupa essa água, mantendo com que a tendência diminua da água sair de dentro do vaso. E tem nome essa pressão? Tem. Essa pressão exercida por proteínas e principalmente pela albumina, mantendo a quantidade de água dentro e fora do vaso e de forma equilibrada, esta força é chamada de pressão oncótica, ou também chamada de pressão coloidosmótica, tá? São sinônimos. E que essas situações feitas de forma equilibrada, nós vamos ter um ambiente orgânico e normal, usual, fazendo com que o conteúdo intravascular e extravascular sejam de caráter constante. Perfeito? Outro tipo de força que atua é a força de cisalhamento, que é aquela força, digamos assim, mais longitudinal ao endotélio. É aquela tendência de uma força ir raspando ao endotélio. Mas esse tipo de lesão, pessoal, só vai ocorrer quando eu tenho desequilíbrio das forças e aumente muito a quantidade de fazer o quê? O famoso turbilhamento, como a gente já acabou colocando para vocês no slide anterior. Então, esse é um esquema geral de quais são as forças que mantêm o vaso equilibrado. Eu tenho uma força aqui, olha aí, chamada de força de caráter oncótica, aonde puxa de dentro para fora do vaso, tá certo? Ou melhor, de fora para dentro do vaso, mantendo as forças igualitárias aqui dentro, em contiguidade a uma pressão que tende a fazer o quê? A sair todo o líquido, chamado de pressão de caráter hidrostática. Ok? Estas duas são extremamente importantes. E algumas patologias vão ter o quê? Vão ter alterações de caráter importante que a gente tem que começar a pensar. Perfeito? Muito bem, então. Então, falado e exposto todo esse componente, o que vem a ser, então, as chamadas alterações circulatórias. As alterações são distúrbios de água e eletrólitos dentro do vaso. Lembrar que, muitas vezes, a água em excesso aumenta a pressão hidrostática e eu faço com que a água saia em detrimento de uma pressão oncótica. Ah, mas eu tenho um eletrólito que pode puxar aquela água para dentro do vaso. Pode, como, por exemplo, um grande contingente de sódio. Esse sódio vai desregular bastante o componente eletrolítico de componente vascular. Mas eu tenho, por exemplo, eu bati minha cabeça e lesei, por exemplo, o meu componente de neurohipófise. E eu perdi a capacidade de produzir o hormônio antidiurético. Eu vou mudar tudo isso? Claro que vai. Você vai ter, por exemplo, uma reabsorção de água, mais perder uma reabsorção ou reter, dependendo de qual for o tipo de lesão. Por exemplo, se eu perco mais água, consequentemente, eu vou ter mais íons sódios livres no ambiente extravascular. E ele tende a chupar um pouco de água. Independente da pressão hidrostática oncótica, ele tem uma capacidade de fazer com que uma determinada porção da água saia e ocupe uma região do espaço intersticial, provocando, então, um quadro, por exemplo, como um edema. Então, todas essas vinculações conceituais é importante e dependente de água, dependente de eletrólitos. Perfeito? Outra coisa importante é o volume circulante.
o volume circulante de material intravascular, seja ele de proteína, seja ele de água, seja ele por o quê? Por uma grande quantidade de elementos figurados. Existem condições, por exemplo, onde o paciente entra numa rica condição aquosa, por falência renal, por exemplo. Eu não consigo mais fazer o quê? A formação da urina, o paciente entra em anúria ou oligúria e uma quantidade de retenção de líquido e, consequentemente, um aumento da pressão vascular que vai nos proporcionar aumento de importante hipertensão arterial sistêmica, aumentando a pressão para 140 por 100, 160, 200 por 100. Nós vamos ter aí um componente importante que vai alterar o componente circulatório e é realmente alterando a pressão arterial sistêmica. Tá certo? Mas eu posso ter o contrário. Eu posso perder muita urina porque eu perdi a capacidade do meu hormônio antidiurético. Eu vou ter uma hipernatremia. Esse sódio em excesso, ele precisa chupar a água para tentar ser diluído, porque o sódio em excesso vai provocar problemas cardíacos importantes e problemas do metabolismo, da bomba sódio-potássio, de um ambiente orgânico também importante. Então, a gente tem que equilibrar e eu vou perder levando esse paciente a uma hipovolemia intravascular. Então, a gente tem que começar a pensar em todos esses detalhes, mas isso, como vocês podem ver, são decorrentes do ambiente circulatório. E nós vamos também acabar falando para vocês dos distúrbios obstrutivos do vaso sanguíneo. Obstrutivos como, por exemplo, um trombo, como, por exemplo, uma torção, como, por exemplo, uma peritonite provocado por um quadro de obstrução vascular em decorrente de uma obstrução intestinal. E tudo isso é plausível de acontecer. Natureza obstrutiva, seja ela por tromboses, ou seja ela por fatores de coagulação, são importantes condições que levam até perda e morte tecidual. Perfeito? Então, quais são as principais alterações associadas em decorrente desses três componentes alterados? Então, nós vamos ter edemas, daqui a pouco a gente vai falar de cada um deles. Nós vamos ter um edema, nós vamos ter congestão ou hiperemia, nós vamos ter aí hemorragias, nós vamos ter um quadro de trombose, né? Hemorragia de novo, que eu acabei repetindo, e embolia, infarto e choque. Lembrando que choque e infarto, vocês já conhecem esses termos. Como choque é o efeito de que um componente ou um ambiente celular acaba sofrendo por falta de irrigação sanguínea, certo? Isso é chamado de choque. E quando eles acabam morrendo, entrando numa necrose de caráter isquêmico, nós vamos chamar isso de processo de infarto. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a trabalhar no primeiro e talvez o mais fácil de compreender, que é o famoso edema. Lembrando, pessoal, que o peso do corpo, basicamente, ele é composto por 60%, 70% de quantidades de água. E essa água, ela é distribuída de forma regular pelo organismo humano. Por exemplo, 40% a 45% de toda a quantidade de água, nós estamos num ambiente intracelular. Dentro de cada um dos compartimentos de membrana, citoplasma, organelas celulares e núcleo, em que nós vamos ter aí uma área importante da gente ter a remissão desta água aprisionada. Nós temos aí também o ambiente extracelular, como, por exemplo, no ambiente intersticial. Nesse ambiente intersticial, a água não fica livre e solta. Ela fica em forma de água de solvatação. Essa água de solvatação é uma água, entre aspas, aprisionada, que é importante para fazer trocas líquidas e, consequentemente, fazer aquela troca metabólica em que o vaso sanguíneo é importante, levando mais água para o externo e capturando esta água de solvatação, entre aspas, suja para ser oxigenada, vamos chamar assim, com metabólicos, por mecanismo de chupagem desta água pelo mecanismo coilodosmótico oncótico. Perfeito? Nós temos aí 5% dessa água no ambiente intravascular. Como você pode ver,
por mais que a água esteja em menor quantidade dentro do vaso, é importante que a gente diga o seguinte: o que entra e o que sai do vaso vai comprometer esse ambiente como um todo. Portanto, desses 60% da massa que é constituída por água, apenas, olha aí, 2/3 ou metade é de intracelular, 40%, 50%, e o restante é extracelular, com apenas 5% estando aí no ambiente intravascular e no intersticial pouco mensurável. Por quê? Porque a água mantém-se, entre aspas, ligadas por pontes de hidrogênio, estável e em forma de água de solvatação. Ok, pessoal? Aqui é só para a gente poder realmente falar que 5% está dentro do ambiente vascular. Tudo bem. E o que é o edema em si? O que causa o edema? Qual é o conceito deste peculiar conceito? É o seguinte: edema é o aumento de líquido intersticial no ambiente extracelular ou retido em algumas cavidades, aonde esta grande quantidade de líquido vai estar interposto da seguinte forma: ele vem de dentro do vaso para fora, diminuindo o contingente vascular daqueles 5%, aumentando o extracelular. Mas lembrando que o componente extracelular tem água de solvatação. Portanto, é o excesso de líquido, tá certo? Na região extravascular, compondo-se da onde? De dentro do vaso para fora ou da própria célula que detém o maior componente de água para o ambiente extracelular. Perfeito? Portanto, essa água vai estar localizada no extracelular ou mesmo em algumas cavidades, como o que, por exemplo? Como no peritônio, disponível no pericárdio, disponível, por exemplo, na pleura, disponível, por exemplo, em grande quantidade do ambiente encefálico por uma obstrução vascular, levando até posteriormente um quadro lembrei, necrose liquefativa que ocorre na comissão do ambiente e principalmente nas áreas cerebrais. É isso aí. Então a gente vai começar a partir de agora, começar a montar um puzzle de tudo que vocês aprenderam, um quebra-cabeça de tudo que vocês aprenderam, mas agora colocando um ambiente a mais, um ambiente de caráter vascular. Muito bem. Como é a macroscopia de um tecido encharcado? Nós vamos ter, primeiro, se um tecido está encharcado, ele tem aumento de volume. Eu vou ter um aumento volumétrico, tá certo? Um aumento e a distensão desse tecido, e que normalmente a gente consegue identificar por uma depressão, quando a gente faz o quê? Um aperto, digamos assim, tá? Uma força naquela região. E que ela vai fazendo aquela força, ela tem um chamado depressão, e que essa depressão vai cedendo aos poucos, cedendo, voltando e desaparecendo a depressão que proporcionei. Isso chama-se de caráter de cacifo, que é um edema aquoso, é um edema mole. E vale-se aqui, antes da gente falar da microscopia, que existe um outro tipo de edema. Mas não é só um edema, ele é chamado de mixedema. Mixedema é um tipo de edema endurado, endurecido. Quando eu coloco o dedo para fazer a pressão, ele não faz o cacifo, aquele cacifo que deprime, mas que volta lentamente, como se fosse, entre aspas, uma memória molecular tecidual. Eu vou ter aí um tecido endurecido, como se eu estivesse palpando uma massa de pastel, endurada, endurecida. E o mixedema vai me dar onde? Em duas condições bem clássicas, pessoal. Um mixedema por hipertiroidismo, tá certo? Por excesso de hormônios tiroidianos, mas esse mixedema é bem localizado. Ele é localizado na região pré-tibial. Ele não é localizado no organismo como um todo, tá bem? E outro tipo de mixedema, que este sim é generalizado, proporcionado por falta dos hormônios tiroidianos, levando ao quê? Um quadro por hipotiroidismo. É isso mesmo que vocês ouviram.
hipertiroidismo, que a gente denomina de tireotoxicose, excesso de hormônios tiroidianos, vai proporcionar um quadro bem clássico e particular. Eu vou ter um mixedema localizado na região pré-tibial e só. Enquanto o hipotiroidismo, aquela pessoa vai ficar letárgica, o vaso vai fazer diferenciações, nós vamos ter aí um quadro de intolerância, tá? Principalmente intolerância ao calor, o cabelo quebradiço, a pessoa letárgica, constipada e, consequentemente, o mixedema generalizado como um dos principais sinais e sintomas associados a esta comorbidade importante. Mas aqui a gente vai falar de um edema líquido e com cacifo, tá bem? E qual é a microscopia deste edema líquido e com cacifo? Eu tenho, por exemplo, o alargamento e o distanciamento intercelular. É óbvio. É como se eu tivesse entrado e formasse o quê? Uma enchente tecidual. E o ambiente, principalmente do tecido conjuntivo, que tem células afastadas, tecidos afastados, ele vai afastar mais. Por quê? Entre uma área e outra, eu preciso interpor uma grande quantidade de líquido. Do aspecto microscópico, além desse ambiente todo, eu vou ter um líquido que a gente vai chamar de imagem negativa do edema. Uma imagem negativa do edema, que esse líquido pode ser rico ou pobre em proteínas. Se eu tiver pobre em proteínas, quando eu fizer toda a confecção da lâmina microscópica, eu vou ter uma área esbranquiçada. Eu vou ter como se o líquido tivesse sido clareado por xilol, que é o clareamento e a diafanização da peça macroscópica para que a gente possa, posteriormente, a formalização, cortar e ver no microscópio. Essa imagem branca que eu vejo aí é pouco proteínica, tá? É como se fosse um transudato. Eu tenho grande quantidade de líquido com pouca quantidade de proteína, menos de que 2,5% de proteínas naquele líquido. A partir do contrário, se eu tiver ricamente proteico, como ocorre, por exemplo, em exudatos, tá? Que é rico em proteína, eu vou ter aí, pessoal, uma parte da proteína que mantém no ambiente celular, por mais que eu tire esse líquido. E eu consigo fazer com que aquela proteína, naquele líquido que sobrou, pelo menos na imagem negativa do líquido que sobrou, um ambiente róseo corado pela eosina da hematoxilina e eosina. Quando eu corar pela hematoxilina e eosina, a eosina vai me mostrar aquela regiãozinha. E, consequentemente, eu vejo como uma área rósea, uma área que nós denominamos de área eosinofílica. Aqui mostrando a definição do cacifo, fazendo com que eu tenha esse edema, que é clássico, uma grande quantidade de líquido, mais maleável, mais mole, aonde esse líquido, quando eu faço a pressão, eu vou ter, então, a retração e, posteriormente, voltando ao seu ambiente e clássico normal, numa determinada porção que a gente chama de cacifo. Aqui eu tenho outros clássicos mecanismos de edema, como um edema periorbitário, por exemplo. Olha aí, onde a pessoa praticamente nem consegue abrir o olho pela grande quantidade de líquido que fica nessa face. E também aqui eu tenho o ambiente, né, de fazer uma fibroscopia nas vias aéreas superiores, onde eu tenho o famoso edema de glote, tá bom? Edema da glote, que vou ter uma área epiglótica envolvida, distendida e com a coloração mais esbranquiçada, perdendo a coloração rósea tecidual normal quando a gente observa em líquido a fresco. Ok. E aqui um tecido epitelial. Um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, de caráter de pele grossa, aonde parte desse epitélio entrou água, olha aí, entrou água e eu começo a fazer uma degeneraçãozinha. Isso aqui é como se fosse um líquido, um edema intraepitelial. E quem faz isso com grande frequência, pessoal, é a herpes. Vesículas, não é isso? Com líquidos intracelulares importantes, formando aquelas vesículazinhas, aquelas bolinhas pequenas, que a gente vai chamar isso, então, de edema intracelular. E, claro, outras patologias fazem isso, como doenças graves até. Entre elas, aquela doença que formam bolhas no corpo inteiro,
como se o paciente tivesse sido queimado, né? Popularmente é chamado de fogo selvagem, mas nós temos aí a nomenclatura de pênfigo, e aí as suas várias classificações. Pênfigo foliáceo, pênfigo vulgar, isso? E aí a gente tem como uma doença que caracteriza edema. Muito bem, quais são as principais causas que levam ao edema? Quais são as alterações intra-extravasculares que vão me proporcionar a saída e o acúmulo do líquido extravascular? Nós temos vários. Entre elas, aumento da alteração capilar, eu tenho aí o aumento da porosidade endotelial, e aqui a gente já tem uma situação para colocar em prática. Pessoas que têm desgranulação mastocitária com grande quantidade de histamina e serotonina, eu vou fazer com que o endotélio se retraia. E lembre que a gente aprendeu isso lá na inflamação aguda. Mas, por exemplo, degranulação mastocitária por agentes urticantes, podendo dar edema de glote, podendo dar o que a gente chama de choque anafilático. A anafilaxia vem de exatamente isso, uma desgranulação importante de mastócito, num componente humoral importante, produção de vários componentes que fazem alterações vasculares, levando à retração endotelial e o líquido se extravasando para fora do endotélio, consequentemente proporcionando aquele quadro importante para a gente. Existe uma outra doença que falta do sistema complemento, que a gente chama isso de angioedema. É uma doença gravíssima que os vasos acabam se dilatando e tendo edemas constantes. E eu preciso tratar. E como é que eu tenho isso como fator principal da condução do edema? Eu tenho proteínas plasmáticas deficientes fazendo alusão de formação deficiente. E essa doença são chamadas de angioedema. Outra coisa importante que a gente tem é a diminuição da pressão oncótica. Uma pessoa com uma insuficiência hepática, por exemplo, ela não consegue sintetizar algumas proteínas, incluindo a albumina. Se eu não tenho albumina, pessoal, eu faço um desequilíbrio entre pressão hidrostática e pressão oncótica. A tendência para sair e para puxar fica alterada. Eu tenho maior quantidade para sair e pouca quantidade para voltar para o vaso. E esse distúrbio proporciona, então, um edema importante. Tal qual o aumento da pressão hidrostática. Certo? Aumento de, muitas vezes, vasos sanguíneos, uma pressão arterial aumentada. Eu vou, consequentemente, fazer o quê? Com que eu tenha um distúrbio hidrostático e, consequentemente, eu tenho um edema local. Retenção de sódio por um distúrbio de metabolismo, como falência, principalmente do túbulo contorcido proximal, onde eu não retenho sódio, tá? Esse sódio continuará no ambiente intracelular, posteriormente passando por difusão à célula e, consequentemente, eu puxo a água e, consequente isso, o resultado que tem é edema. E eu tenho também diminuição de drenagens linfáticas. Lembrem que muito água, muito poroso, muito lixo junto com a água de solvatação tem que ser drenada. E essa drenagem ele tem que ser feita por vasos linfáticos. Se eu comprometer os vasos linfáticos, aquela água não será saída daquela região e, consequentemente, o acúmulo de água nos proporcionar edema. Existem algumas situações clássicas de minimização dessa drenagem linfática. E eu já coloco duas para vocês aqui. São o quê? Eu tenho aí a falência do vaso linfático, por exemplo, porque eu tenho um protozoário que ocupou aquela região, fazendo com que o vaso se intrinsecamente aumente. E essa doença chama-se elefantíase, tá? E a elefantíase, com aquele protozoáriozinho chamado de Buchereria bancroft, ele leva, então, a um quadro de falência linfática. Pessoas que têm câncer de mama, por exemplo, com que a gente faça a remoção de parte da mama, junto com o esvaziamento ganglionar e vazamento linfático, para ver linfonodos sentinelas, por exemplo, a gente vai fazer com que eu perca a capacidade de fazer a drenagem e ela entre de um edema, principalmente do membro superior, do braço, propriamente como um todo. E que também é um outro quadro de mudar o ambiente linfático
para que ele me proporcione um edema. Mas o que eu quero chamar mais a atenção de vocês são esses distúrbios entre pressão hidrostática e pressão coilodosmótica. Então, olha aí, o edema, alterações da parede capilar, aumento da permeabilidade, passagem de íon do intravascular para o interstício, a partir, por exemplo, de uma inflamação. Então, eu vou ter todo o componente inflamatório, eu vou ter retração, eu vou ter saída de líquido, e que vocês, se quiserem lembrar bem, é só rever a aula da inflamação aguda. Pressão hidrostática. O que faz uma pressão hidrostática aumentar? Vários fatores. Entre eles, o refluxo de sangue para uma determinada região. Uma pessoa que tem, por exemplo, insuficiência venosa, né, de todo o componente venoso da perna e que proporciona uma falha do retorno venoso ao coração, o líquido acaba se concentrando no membro inferior e formar um edema nos membros inferiores. Eu tenho aí falência da bomba em bater, do coração, por exemplo. Eu bato o coração, ele não reflui o sangue. A fração de ejeção que sai do ventrículo esquerdo acaba sendo comprometido, por exemplo, por uma hiperplasia concêntrica do ventrículo. Ou ainda por uma doença de Chagas, que eu aumento o nosso volume, mas eu perco a capacidade muscular. Ou ainda eu tenho qualquer falência vascular por um infarto. Esse coração vai estar comprometido. E quando eu faço o bombeamento, pessoal, digamos assim, eu bombo pouco sangue e ele reflui para o coração. E o que volta para o coração vai enchendo, enchendo, refluindo, ele voltando para a área, por exemplo, do pulmão, levando a um quadro de edema pulmonar por excesso de líquido, porque o coração não consegue dar conta do que entra, sai, entra, sai. Ele entra e mantém. E o que vem é como se fosse agregado a um esguicho, uma borracha, uma mangueira totalmente dobrada. Ou seja, eu venho com água, essa água bate e retorna, porque eu não consigo dar vazão para uma grande quantidade de água. Então, isso ocorre, por exemplo, no chamado insuficiência cardíaca congestiva, onde o edema principal vai ser no órgão que manda, digamos assim, o sangue para o coração, que é o pulmão. Esse órgão totalmente comprometido vai proporcionar, então, o famoso edema pulmonar por cor pulmonale, por uma falência do quê? Do vasos do coração. Ok, pessoal? Outra coisa legal de aumento de pressão hidrostática é por alteração glomerular. Eu tenho uma inflamação glomerular, que a gente chama de glomerulonefrite, e aonde eu vou ter pouca formação de urina. Eu tenho pouca formação de urina, mantenho sódio, por exemplo, dentro do vaso sanguíneo, aumento a pressão arterial desse paciente, essa pressão arterial do paciente aumenta o líquido e, consequentemente, esse líquido se extravasa por aumento da pressão hidrostática. Só para a gente poder contemplar quais são os critérios dessa síndrome que a gente chama de síndrome nefrítica. Síndrome nefrítica por glomerulonefrite. A gente vai ter alguns sinais e sintomas importantes no paciente. Como o que, por exemplo? Como anúria ou oligúria, aumento da pressão arterial e, consequentemente, fruto da pressão arterial, edema generalizado. E o edema generalizado ele tem uma nomina, pessoal. Ele chama-se anasarca. É o edema sistêmico no paciente. Então, se eu pedir, e vou pedir em prova, características de síndrome nefrítica, que é oligúria, hipertensão arterial, não é isso? E eu vou ter o que mais? Eu vou ter o edema, nós estamos falando sobre ele. Mas o que mais tem? Eu perco proteína na urina. Mas não foi. Sim, sai sempre um pouquinho, mas com bastante proteína. Eu vou ter proteína, mas menos do que 3 gramas de proteína perdido em 24 horas. Ok? Beleza? E quando se fala em pressão osmótica ou coloidosmótica ou oncótica, aí eu vou ter, pessoal, perda da albumina mesmo. E como é que eu vou chamar perda da albumina? Quais são os fatores que me limitam ao principal fator de perda da albumina que culmina no edema? Eu vou ter aí, pessoal, insuficiência hepática. Lembrar que o fígado
ele não é só um detoxicador de toxinas, mas ele também é um grande sintetizador de proteínas, seja ele de proteínas da coagulação sanguínea ou a albumina. E a albumina, em fase de produção pequena, eu vou fazer edemas generalizados, porque eu não vou ter albumina no vaso para que a gente possa fazer a pressão oncótica e, consequentemente, eu perco o líquido para o interstício por um desequilíbrio pressão oncótica e pressão hidrostática. Quando falamos de nefrite ou glomerulonefrite, dando uma síndrome nefrítica, que é por aumento da pressão hidrostática, existe uma outra síndrome glomerular que também é por glomerulonefrite, chamado de glomerulonefrite, mas de síndrome não mais nefrítica, e sim nefrótica. Meu Deus, síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica ocorre quando eu tenho a seguinte constituição: eu perco a capacidade de filtração renal, eu não retenho mais tudo isso. Eu passo, francamente, por uma lesão endotelial importante nos glomérulos renais. E eu, em vez de filtrar, eu perco tudo. Então eu vou perder albumina, eu vou perder proteína sanguínea, eu vou perder sangue para a urina. E aí eu vou ter uma síndrome que a gente tem aí como principais sintomas o edema. O edema por quê? Porque eu não tenho mais albumina para poder fazer a pressão oncótica. Ok? E quais são os sinais importantes dessa síndrome? Edema? Mas eu não vou ter pressão arterial? Não. Aumentada? Até pode ter, mas não faz parte da síndrome. O que eu vou ter é bioquímica importante. E bioquímica do quê? Bioquímica de ter hipoalbuminemia, que é a perda da albumina. E se ela perder, ela está onde? Na urina. E aí, como é que eu vou ver na urina? Proteinúria urinária, com mais de 3,5 gramas de proteínas perdidas pela urina em 24 horas. Então, eu vou ter bastante xixi, vou ter bastante urina, com bastante proteína. Então, eu vou ter hipoalbuminemia no sistema, vou ter proteinúria, perdido tudo pela urina, vou ter colesterol alto, que faz parte de uma síndrome também, e vou ter edema generalizado em forma de anasarca. Só para vocês lembrarem, olha aí, uma vez que eu tenho a albumina diminuída, eu tenho a maior quantidade de saída de líquido de dentro do vaso para fora. Retenção do sódio é o excesso de sódio, como a gente já acabou explicando. Pode ser o excesso de sódio por uma falha de reabsorção, então uma necrose tubular que ocorre, por exemplo, por uma hipotensão arterial na região do glomérulo, que vai se refletir por falta de irrigação sanguínea no túbulo contorcido proximal do rim. Tudo isso vai fazer com que as células epiteliais renais do túbulo contorcido proximal entrem em necrose e, consequentemente, eu perca a capacidade de fazer retenção de sódio. Se eu não filtro o sódio, algum desse sódio pode sair pela urina, mas eu também posso fazer um plug e trombosar aquela região do túbulo por grande quantidade de células que ficam aí soltas. E esse sódio que bate nesse trombo, ele tende a entrar de novo por difusão para toda a região do ambiente tecidual. Então, ao invés de eu fazer a regulação de vai você para cá sódio, volta você para cá sódio, para a gente manter um ambiente constante, ele reabsorve tudo por, digamos assim, por difusão. Por quê? Porque aquela célula que controla os níveis de sódio foram totalmente perdidas. E quem faz que perca isso? Normalmente difusão ou lesões musculares com rabdomiólise. Rabdomiólise, a mioglobina lesa essa área também de forma importante. Então, tudo isso contribui para que eu perca a capacidade de controle sódico. E esse sódio mantendo no organismo, eu vou ter maior retenção de sódio, maior retenção de edema. Ou todo aquele quadro que eu falei para vocês, ou contei para vocês, que faz parte, então, daquelas alterações clássicas por alteração do hormônio antidiurético. Lembrando que o hormônio diurético em excesso, ele vai manter o sódio baixo, e se ele tiver em escassez, eu vou lesar, por exemplo, a minha área de hipófise por tumor de hipófise, né, ou por trauma craniano, ou por um AVE, que seja, né, que mantém o sistema porte hipofisário totalmente comprometido, eu vou comprometer também a formação de absorção desse líquido, porque eu vou falhar no meu hormônio antidiurético.
Se eu tenho o hormônio antidiurético que falha, eu vou ter grande diurese. Eu vou ter uma hipernatremia e, consequentemente, esse sódio tem que ser diluído por alguma água que sobrou. E onde sobrou? No vaso. E eu vou ter também desidratação celular, fazendo com que o ambiente intersticial tende a manter um equilíbrio hidrostático, eletroosmótico ou osmótico de forma adequada. Ok? Aqui, pessoal, eu tenho um clássico tipo de edema. Vejam que interessante. O edema que eu consigo ver nesta área aqui, ó, interalveolar. Isso aqui é um edema de pulmão por uma insuficiência cardíaca congestiva, onde eu falei para vocês que o coração falha a bomba e o reflexo da água que volta para o coração, que reflui, acaba culminando no pulmão, levando a um edema pulmonar. Esse edema pulmonar, pessoal, olha aí, é rico em proteínas, olha aí. Por que você sabe disso? Porque o ambiente líquido aqui tem cor de rosa, né? É aquela famosa coloração pela eosina, aonde eu vou ter aqui a famosa presença de proteínas. Como é que você sabe que é o pulmão? Aqui nós temos alvéolos pulmonares importantes. E olha, entre os alvéolos pulmonares, como você tem um engurgitamento de sangue. Esse sangue, pessoal, é o que deveria estar indo para o coração e ele está refluindo. Engurgita o coração e o líquido que sobra aqui dentro aumenta tanto essa pressão que ele tem que se extravasar, provocando então a saída de líquido e de proteínas. Só um detalhe, isso aqui é um transudato rico em proteína. Olha só. Por que é um transudato? Por quê? Né? Porque o que a gente chama de gradiente, tá? Entre o soro da região comprometida e a da região sistêmica, ela tem um valor. O valor dela, que a gente mede por aí por porcentagem, está dentro de um valor que a gente chama, então, de líquido maior ou igual a 5. O fato de ser maior ou igual a 5, essa proporção rica em 2,5 miligramas de proteína, vai fazer com que eu detecte essa proteína. Mas a razão faz com que eu chame ainda de transudato. Então, a insuficiência cardíaca é um transudato rico em proteínas. Lembrar que de todos os transudatos, como a CIT, por exemplo, ela é exceção. Por isso que eu acabei colocando aqui para vocês. E a drenagem linfática? A drenagem linfática também, como a filariose, né, a famosa elefantise, que forma um edema crônico nesses vasos linfáticos e eles perdem a capacidade de fazer o quê? De fazer, digamos assim, a drenagem em si, formando, então, um grande líquido perilinfático. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Olha aí, faltou a drenagem linfática, o acúmulo de líquido, tá bom? E existem alguns lugares que ficou isso bem famoso, né? E que lembra bastante aí a síndrome do Aladim, né? Onde eu tenho aí na região escrotal a falta da região de linfa, da linfa, a região ali onde eu vou ter pouca quantidade de fazer o que? A reabsorção de linfa, tá bom? A linforreabsorção e mantém aí um edema importante. Edema, a gente também tem que lembrar que pode ser em cavidades, então eu vou ter, se ele localizar em cavidades, eu vou ter nomes, né? Por exemplo, edema de cavidade pleural, vou chamar de hidrotórax, do pericárdio, hidropericárdio, na cavidade peritoneal de ascite. E um dos principais fatores que levam a ascite é a causa da hipertensão porta, com todo aquele quadro hepático que vocês já aprenderam, como, por exemplo, o aumento da capacidade da engurgitação de cada um dos hepatócitos por acúmulo, por exemplo, de lipídio, constituindo, né, uma esteatose, pode ser por fibrose, que a gente chama de cirrose hepática, aumentando a capacidade do líquido intravascular na região portal, proporcionando, então, o extravasamento. Ok? E generalizado, eu vou ter o nome de anasarca. Ok, pessoal? Então, agora, pede-se um cafezinho antes da gente partir para a segunda fase da aula. Ok? Até já!